de volta no seu rádio com mais um bloco aqui do nosso programa da Hora da Misericórdia. Aliás, da Hora da Misericórdia, não, da tarde com Jesus. A Hora da Misericórdia já passou, nós rezamos o nosso texto da misericórdia. E cada dia nós vamos aprendendo e o nosso texto vai ficando cada vez melhor, não é não? E nós agora vamos para o nosso estudo bíblico, mas antes tem aquele resumão que você já sabe, né? Então é o seguinte, nós estudamos no mês passado, nesse mês, né? Na verdade, nós começamos esse mês, todo o livro do Gênesis. Todo o livro do Gênesis nós estudamos juntos esse mês. A gente viu aí a história da criação, a história do homem, a história da Arca da Aliança. Relacionamos todo o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? No livro do Gênesis. Terminado o livro do Gênesis com a história dos patriarcas. Você ainda lembra como é que é a história dos patriarcas? Né? Tem Abraão. Lembra do nome da mulher de Abraão? Sara, isso mesmo, Abraão e Sara. Não vou nem perguntar quantos capítulos tem o livro do Gênesis, porque eu acho que você já decorou. Se não decorou, pergunta aí no WhatsApp, tá? Mas Abraão e Sara largaram tudo para ouvir e seguir a voz de Deus no coração deles, chegando a sacrificar o próprio filho, né? Não chegaram a sacrificar de fato, mas Abraão levou seu filho para o sacrifício, né? Como Deus pedia. Aquilo na verdade era uma provação para Abraão, mas ele foi fiel, viu? No momento da provação dele. Nós, coitados, somos muito fracos, não teríamos a coragem de Abraão, certamente que não. Mas a gente relacionava isso com Deus que sacrificava o seu filho na cruz, né? E olha que Abraão demorou quase 100 anos, quase não, 100 anos, para ter o seu filho Isaac, o filho da promessa. Isaac, por sua vez, casou com Raquel. Guarda bem o nome de Raquel. Sabe por quê? Porque nos Salmos e nas outras leituras fala muito sobre Raquel. Às vezes diz, olha, a gente escuta no vento a voz de Raquel chorando seus filhos, né? Que foram derramados no Êxodo. A gente vai ouvir isso. Então, Raquel é aí a mãe, de certa forma, é uma das matriarcas da família de Israel, né? E aí, Raquel teve 2 filhos, 2 gêmeos, né? Esaú e Isaac. O mais novo, que era, aliás, Esaú e Jacó, perdão. Jacó tomou a bênção de Esaú, né? Enganando seu pai. Depois fugiu para não ser morto pelo seu irmão. E aí se apaixonou por Rebeca. Casou com Rebeca. Queria casar com Rebeca, acabou casando com Lia. Depois casou com Rebeca de novo. Junto, né, as 2 irmãs. Na lei judaica eles podiam ter mais de uma esposa, podem ainda até hoje, né? Ter mais de uma esposa. Então ele tinha 2 esposas, mas a esposa que ele mais amava não tinha filhos. A que ele menos amava foi abençoada por Deus e acabou dando muitos filhos a ele. O único filho que ela teve até então, né, era José, que foi José do Egito, né? Que foi um filho abençoado. Deus transformou uma maldição, que era a esterilidade de não poder ter filhos, numa bênção, que foi José do Egito, né? Um grande profeta que Deus falava com ele através dos sonhos. Relacionamos José do Antigo Testamento com José do Novo Testamento, o pai de Jesus, né? E vimos aí que Deus também falava com José, do pai de Jesus, através de sonhos. Muito interessante isso aí. E que tudo era providência de Deus na vida de José, porque ele foi vendido por inveja pelos próprios irmãos. Olha os dramas de família, gente. Foi vendido por inveja pelos próprios irmãos como escravo, e Deus transformou aquela maldição numa bênção e transformou José na maior autoridade do Egito, abaixo do faraó, né? Você vê aí que às vezes não precisa se preocupar com o mal que as pessoas fazem para você, porque Deus transforma tudo em bênção, desde que você ande na presença do Senhor, não é? Depois disso, José morreu. Vemos aí a morte de José no finalzinho do Gênesis, mas ele já tinha levado toda a sua família para morar com ele no Egito. Vimos aí o sonho do faraó, a história das vacas gordas e das vacas magras, né? Tudo aquilo. Agora pega aí a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1, para nós darmos continuidade aqui com a história de Moisés, tá bom? Pega aí que a gente vai junto rezar. É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso
Senhor, e no meu coração. Capítulo 1 do livro de Moisés. A gente já começa do versículo 8, tá, gente? Só para não precisar reler toda aquela descendência de José, tá bom? Versículo 8, capítulo 1, diz assim: Subiu ao trono do Egito um novo rei, e não tinha conhecimento sobre José. Ele disse ao seu povo, lembra que a gente já está lendo bem depois da morte de José, tá, gente? Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numeroso e poderoso do que nós. Vamos vencê-los com astúcia, para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se aliarão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país. Então impuseram sobre o povo de Israel capatazes, que os exploravam em trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimiam o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso, os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros. Eles amarguraram a vida com uma dura escravidão. Preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim, com dureza os obrigavam a esses trabalhos. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sefra e Fua, né? Quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, observem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. E deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que vocês fizeram isso, deixando os meninos viver? Elas responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vida e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Por isso, Deus favoreceu as parteiras. E o povo se multiplicou e tornou-se muito poderoso. E como as parteiras temessem a Deus, ele deu a elas uma família numerosa. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todo menino que nascer, e se for menina, deixem viver. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela concedeu e deu à luz a um filho. Vendo que era belo, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, vedou com betume e piche, colocou dentro a criança e a depositou entre os juncos, na margem do rio Nilo. A irmã da criança observava de longe para ver o que acontecia. Nesse momento, a filha do faraó desceu para tomar banho no rio. Aqui eles colocam a filha, tá, gente? Mas na verdade é a esposa do faraó. Enquanto as suas servas andavam pela margem, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a criada apanhá-lo. Ao abrir o cesto, viu uma criança. Era um menino que chorava. Ela se compadeceu e disse: É uma criança dos hebreus. Então a irmã do menino disse à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma hebreia para criar este menino? A filha do faraó respondeu: Pode ir. A menina foi e chamou a mãe da criança. Então a filha do faraó disse para a mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, que eu lhe pagarei. A mulher recebeu o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mulher entregou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, que quer dizer entregue das águas. Passaram os anos, Moisés cresceu e saiu para ver seus irmãos, e notou que eram submetidos a trabalhos forçados.
Viu também que um dos seus irmãos hebreus estava sendo maltratado por um egípcio. Olhou para o lado e para o outro e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o enterrou na areia. No dia seguinte, Moisés saiu e encontrou os hebreus brigando e disse para o agressor: "Por que você está ferindo seu próximo?" Ele respondeu: "E quem foi que nomeou você para ser chefe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou o egípcio ontem?" Moisés sentiu-se com medo e pensou: certamente a coisa já está conhecida. O faraó ouviu falar do fato e procurou matar Moisés. Moisés, porém, fugiu do faraó e se refugiou no país de Madiã. E aí se sentou junto a um poço. O sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Nisso chegaram os pastores e tentaram expulsá-las. Então Moisés se levantou para prendê-la, para defendê-las, e deu de beber ao rebanho delas. Elas voltaram para o seu pai, Raguel, e este lhe perguntou: "Por que vocês voltaram hoje mais cedo?" E elas responderam: "Um egípcio nos livrou dos pastores, tirou água e deu de beber ao rebanho." O pai perguntou: "Onde está ele? Por que o deixaram ir embora? Vão chamá-lo para que venha comer." Moisés concordou em morar com ele e ele deu a Moisés a sua filha Séfora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: "Sou imigrante em terra estrangeira." Muito tempo depois, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram, né? E do fundo da escravidão, seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu a condição dos filhos de Israel e a levou em consideração. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã. Levou as ovelhas além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor apareceu para Moisés numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então Moisés pensou: vou chegar mais perto para ver essa coisa estranha. Por que será que a sarça não se consome? Javé viu Moisés que se aproximava para olhar, e do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Deus disse: não te aproxime. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar sagrado. E continuou: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amorreus, ferrezeus, heveus e jubezeus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os atormentam. Por isso vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu:
eu estou com você. E este é o meu sinal que eu envio. Quando você tirar o povo do Egito, eles vão servir a Deus nesta montanha. Moisés replicou a Deus: quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi: o Deus dos antepassados de vocês me enviou até vocês. E se eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E continuou: você falará assim aos filhos de Israel: eu sou me enviou até vocês. Deus disse ainda a Moisés: você falará assim aos filhos de Israel: Javé, o Deus dos antepassados de vocês, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês. Esse é o seu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga a eles: Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu e disse: eu vim ver vocês e como estão tratando vocês aqui no Egito. Então eu disse: eu decidi tirar você da opressão egípcia e levá-lo para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferrezeus, heveus e jebuseus, uma terra onde corre leite e mel. Os anciãos de Israel darão ouvidos a você. Então você virá com eles até o rei do Egito e lhes dirá: Javé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Por isso, deixe-nos agora fazer 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios a Javé, nosso Deus. Entretanto, eu sei que o rei do Egito não deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, vou estender a mão e ferir o Egito, com todas as maravilhas que farei no país. Então, ele deixará vocês partirem. Farei com que o povo conquiste a simpatia dos egípcios, de modo que ao partir não saiam de mãos vazias. As mulheres pedirão às suas vizinhas e às donas de casa, com quem estiverem alojadas, objetos de prata e ouro e roupas para vestir seus filhos e filhas. Assim vocês vão despojar os egípcios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você não entendeu alguma coisa, fala para mim no WhatsApp, tá, gente? Que aí a gente vai conversando juntos. Então, que história bonita, não é? A história de Moisés. História bonita entre aspas, né? É uma história sofrida, uma história dolorosa, uma história até triste, né? Embora seja uma história bonita, porque fala da libertação do povo de Deus da mão do opressor. Isso é bonito. O poder de Deus que se levanta para cuidar dos mais fracos, dos mais pobres, dos escravos e do povo de Israel, por causa da promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Eles passaram muito tempo vivendo no Egito. Se não me falha a memória, foram mais ou menos 400 anos que eles viveram no Egito. Muito tempo, né? Pudera que esse rei, faraó, esse novo faraó, não conhecesse Moisés. 400 anos é muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 500 anos, gente. 500 anos de descobrimento, de invasão, né? Mas esse faraó não conhecia José, e as coisas boas que Deus fez no Egito por causa de José, por causa da bênção de José, né? Então, meu povo, meus irmãos, ele mandou matar todo mundo, todos os recém-nascidos masculinos. Por que não mandou matar as meninas? Porque as mulheres eram mais fáceis de serem dominadas. Os homens não. Os homens guerreavam, as mulheres não, elas eram submissas. Por isso, só bastava matar os homens. Então ele jogou todos os recém-nascidos, se não me engano até 3 anos, dentro do rio para os jacarés comerem. Uma tristeza muito grande, você imagina uma situação como essa, né? E é claro que isso feria o coração de Deus,
por estar vendo seus filhos morrerem desse jeito. Eu não sei se você consegue relacionar essa história com o Novo Testamento, mas aconteceu praticamente a mesma coisa com Jesus. Assim, quando ele nasceu, havia muitas profecias sobre um menino que nasceria para libertar Israel, o povo de Israel, né? Nasceria o Messias, o Cristo, e seria o novo rei de Israel. Por isso era chamado filho de Davi, né? Davi era um rei, então nasceria um novo rei em Israel para libertar aquele povo. Havia muitas profecias assim. Então, temendo isso, não é? A autoridade da época, a autoridade romana, mandou matar todos os recém-nascidos. Todos os recém-nascidos morreram. Até que o anjo avisou a José e ele fugiu de novo para o Egito com Jesus e Maria para não morrer nas mãos de Herodes. Não parece parecido, né, a história? É como se Deus quisesse nos dizer que Jesus seria um novo Moisés, sabe? Mas de maneira diferente. A missão de Moisés era libertar o povo do Egito da escravidão. O povo de Israel que estava no Egito escravo, né? Era libertar esse povo de maneira política, digamos assim, de maneira física, libertar da escravidão física. A missão de Jesus era uma missão mais por dentro, sabe? Era libertar o povo dos seus pecados, não da escravidão romana. É aí onde Judas peca, porque Judas achava que assim como Moisés teve aqueles sinais e prodígios porque Deus estava com ele para libertar o povo da escravidão do Egito, Jesus também com seus sinais e prodígios conseguiria libertar Israel do domínio de Roma, do Império Romano da época. Judas achava que Jesus precisava manifestar o seu poder, e olha que viram aí os milagres caminhando sobre as águas, brilhando nas montanhas da transfiguração, não é? Viam que Deus falava com ele, apareceu Moisés e Elias para ele, né, que já tinham morrido já fazia muito tempo. E assim Jesus era muito poderoso, expulsava os demônios das pessoas. Jesus era um novo Moisés. E eles achavam o seguinte: não, Moisés nos libertou politicamente falando da escravidão do Egito. Agora nós somos escravos de Roma de uma maneira diferente. Vivemos na pobreza porque o pouco que ganhamos precisamos pagar os impostos a César para poder conseguir sobreviver. E mal dava para sobreviver. Então na época de Jesus o povo também vivia sofrendo, viu, meu irmão? E aí achavam que Jesus faria o que Moisés fez. Mas não foi bem por aí. É por isso que Judas entregou Jesus para César. Não era porque ele não amava Jesus. Não é porque ele era só um traidor, não. É porque ele queria forçar Jesus a reagir contra o Império Romano. Ele queria ver o poder de Jesus. Tanto que ele se arrependeu e se enforcou, se matou, né? Judas, de tão arrependido que ele ficou de ter feito o que ele fez. Vendeu por 30 moedas de prata. Baratíssimo, não é? E aí não entendeu nada do que Jesus estava falando. Não entendeu nada de qual era a missão de Jesus. Também pudera, né? Talvez muitos de nós estivéssemos lá na época, também não seríamos capazes de entender. O problema é quando a gente quer fazer a coisa do nosso jeito e não do jeito de Deus. Porque quando a gente não entende, pelo menos a gente faz do jeito de Deus mesmo sem entender, e no final dá tudo certo. Mas quando a gente não entende e decide atrapalhar os planos de Deus, termina acontecendo o que aconteceu com Judas. Mas voltando para Moisés, você viu que Deus foi providente quando o protegeu daquela morte. Morreram todas aquelas crianças, mas Moisés foi preservado. Um daqueles meninos que deveriam morrer foi preservado, foi salvo por Deus para libertar o seu povo. Mas por que Deus permitiu com que tudo aquilo acontecesse? Por que Deus não fez alguma coisa para impedir que aqueles meninos morressem tanto no Egito quanto no Novo Testamento com Jesus? Porque Deus não interfere na liberdade humana. Deus não obriga as pessoas a servir a Ele. Entendeu? Quando você decide cometer um pecado, Deus não amarra as suas mãos. Deus te deixa livre, mas Ele age. Entendeu? Então, não foi culpa de Deus que aquelas crianças morreram. E Deus fez alguma coisa. Moisés. Entendeu? E como é bonito
bonito ver, né, que Moisés, ele fugiu do Egito porque via a maneira como estavam tratando o seu povo e acabou matando um egípcio. Depois encontrou a casa do sacerdote do povo dele, né, do povo de Israel, que ficou no deserto, lá em Madiã. Jetro, né, acabou casando com uma das filhas de Jetro, e ali pastoreando as ovelhas no meio da montanha, encontrou uma gruta, e na gruta uma sarça, que é uma planta, né, um arbusto, e esse arbusto queimava, mas não se consumia, e Moisés ficava assustado com aquilo. Engraçado que ele diz ainda que havia um anjo, né? O anjo do Senhor apareceu a Moisés em forma de sarça ardente. E ali Deus falava com Moisés. Você veja a relação íntima entre Deus e os seus anjos, né? Porque ali quem estava falando era o anjo, mas era como se o próprio Deus estivesse falando através do seu mensageiro para Moisés. E como é bonito quando Deus diz, né? Se você puder, releia o chamado de Moisés, né? Quando Deus diz: Moisés, eu escutei o meu povo gemendo sob o peso da mão do Egito. Eu quero libertar o meu povo. Vai libertar o meu povo, eu estou contigo. Talvez hoje o Senhor diga para você a mesma coisa através dessa leitura. Chama pelo seu nome, o Senhor te chama pelo seu nome. Isso quer dizer que o Senhor te conhece, sabe? Chamar pelo nome significa que te conhece. E assim como Deus deu aquela missão a Moisés, Deus também te dá uma missão hoje. Mas às vezes a gente tem medo da nossa missão. Você que quer ser padre, que quer ser freira, que quer ser pai de família, tem medo de ficar desempregado, de como cuidar desses filhos, tem medo do que a vida pode gerar em você, não é? Mas o Senhor diz para você o que disse para Moisés: eu estarei com você. Olha que palavra forte. Quando eu te der essa missão, que você às vezes tem medo de assumir, não tenha medo não, porque eu estarei com você. É linda? Amanhã a gente continua lendo um pouquinho mais sobre essa história, que é uma história longa, né? Então vai levar alguns dias, acho que a semana toda a gente vai ficar nessa história de Moisés e da libertação do povo do Egito. Tá gostando do nosso estudo bíblico? Tem alguma dúvida? Aproveita que a hora de falar é essa, tá? Mas amanhã a gente continua lá do capítulo 4, tá bom? Amanhã a gente continua o nosso estudo bíblico. Obrigado você pela sua companhia. Você vai ficar agora com aquele especial maravilhoso de fim de tarde que eu sei que você adora, que é o especial com as músicas e as reflexões do Padre Zezinho. Cada dia músicas diferentes, tá, gente? E logo após, às 5 horas da tarde, tem a nossa irmã Kelly Patrícia rezando o ofício de Nossa Senhora. Fica com a gente. Um abraço para você que é nosso sócio, que cuida de nós com muito carinho. Vocês são um sinal da mão de Deus que nos carinha, que nos protege, que acredita nessa rádio. Vocês são a resposta de Deus às nossas orações. Obrigado você que é nosso sócio e que sempre nos ajuda. Estamos aí na última semana do mês e que você possa lembrar de nós também, você que ainda não fez a sua colaboração. E você que fez, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Tchau, gente! A gente se vê mais tarde às 6 horas com o terço de Nossa Senhora, se Deus quiser. Fica com Deus!